Então, eu vou conversar um pouquinho aqui, né, porque vai ser uma conversa que tem o tema aplicações de redes neurais artificiais. Mas primeiramente eu vou dar uma breve introdução do que são as redes neurais artificiais para depois propriamente entrar na parte das aplicações. Então, como os professores falaram, meu nome é Mariana, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção. Bom, então, o que são as redes neurais artificiais? Elas são modelos inspirados no comportamento do cérebro humano, tentando imitar, de uma certa forma, o neurônio biológico. Então, para quem já estudou um pouquinho sobre redes neurais, já deve ter visto essas duas figuras, que é a comparação entre o neurônio biológico e uma rede neural artificial. O neurônio biológico, ele é composto pelos dendritos aqui, no seu início, né, do neurônio. Essa partezinha aqui central é o corpo do neurônio, aqui é o axiônio, e aqui são os terminais sinápticos. Então, os impulsos elétricos, eles entram aqui pelos dendritos, o processamento é feito no corpo e no axiônio, e o sinal de saída é realizado pelos terminais sinápticos. Essa saída, chamada de sinapse, ela se conecta com o próximo neurônio interligando-se. Então, o sinal ele passa de um neurônio para outro e não necessariamente precisa haver um meio físico aqui de conexão. Então, esse processo ele é repetido milhões de vezes dentro do nosso cérebro. Já uma rede neural artificial que vai tentar imitar esse comportamento do neurônio biológico, ela é constituída pelos sinais de entrada, né, as variáveis de entrada. Nós temos aqui os pesos sinápticos, aqui a compilação de todos os resultados através de uma soma, temos a função de ativação e a saída. Mas eu vou explicar um pouquinho mais detalhado cada um desses processos aqui. Bom, as redes neurais, elas são capazes de aprender mediante bastante treinamento, elas generalizam a partir do conhecimento adquirido na fase do treinamento e elas também conseguem se adaptar a uma nova realidade, a uma realidade nunca vista antes por ela. Os tipos de problemas que redes neurais resolvem, né? Problemas de classificação, então aqui eu trouxe um videozinho aonde uma rede, ela recebe informações, características de um animal que é o cachorro, e como que ela sabe diferenciar entre um cachorro e o gato, né? Ela vai fazer toda uma parte de treinamento, e através dessas características ela vai conseguir classificar aqui. As informações que estão sendo passadas para ela são informações de um cachorro e não de um gato, né? Só para exemplificar aqui um problema de classificação. E problemas de previsão. Então, aqui nesse videozinho, a gente tem uma imagem de uma curva, de um dado histórico de algum produto qualquer, enfim, pode ser uma previsão de demanda, no caso, onde ela é capaz de, com informações passadas, realizar a previsão do comportamento dessa curva em períodos futuros, tá? Bom, então aqui eu vou dar uma breve explicação de como as redes neurais funcionam mediante a rede Perceptron, que é a rede mais simples conhecida. Bom, nós temos aqui os sinais de entrada de uma rede neural, que são variáveis que são importantes para prever ou classificar algo, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo. Digamos que se queira prever a quantidade de chuva numa certa localidade para a próxima hora, para a hora futura. O que poderiam ser variáveis importantes para realizar essa previsão? Por exemplo, a quantidade de chuva da hora anterior é uma variável. Uma segunda variável que pode ser relevante para a rede neural aprender, né? A temperatura atual, no momento, né, atual, a localidade, a cidade aonde você está querendo fazer essa previsão, a estação do ano e o turno do dia. Então, eu elenquei aqui 5 variáveis que eu acredito ser importantes para realizar a previsão da quantidade de chuva na próxima hora, tá? Então, essas aqui são as minhas variáveis de entrada, os meus sinais de entrada de uma rede Perceptron.
Aí nós temos os pesos. Os pesos, eles ponderam as variáveis de entrada, eles dão importância a essas variáveis de entrada, tá? Então, para o mesmo exemplo que eu trouxe anteriormente, que contém as variáveis quantidade de chuva na hora anterior, temperatura, cidade, estação do ano e turno do dia, agora eu vou estipular pesos para essas variáveis. Eu estou colocando pesos aqui que eu acho que possam ser relevantes. Então, os pesos, eles assumem quaisquer valores, mas, para o exemplo aqui, eu estou colocando pesos entre 0 e 1, onde 0 é menos importante e 1 é mais importante. Então, para a quantidade de chuva, eu acredito que essa variável é importante, sim, vou dar peso 1 para ela. A temperatura, eu vou dar peso 0,4. Não sei se a temperatura ela tem influência na quantidade de chuva que vai ocorrer na próxima hora. A cidade, eu acho que é importante, né? 0,8 como peso. Estação do ano, eu acredito sim que é importante, 0,9. E turno do dia, não. Eu acredito que essa variável não seja relevante, dei um peso 0,1. Esses pesos eu coloquei assim conforme a minha experiência, mas se a pessoa não tem experiência nenhuma, podem colocar pesos arbitrários, aleatórios, e é o que a rede neural vai fazer. Se você não informar nenhum peso para as suas variáveis, ela vai inicializar ali com pesos completamente aleatórios. Aí nós temos a compilação de todas essas informações em um único valor, por meio de uma soma realizada nessa parte aqui da rede neural. O que isso significa? Eu estou pegando cada uma das entradas, multiplicando pelo seu respectivo peso e fazendo a soma, que é essa parte aqui da equação, tá? Então, eu estou pegando as entradas, multiplicando pelo seu respectivo peso. A toda essa soma, eu ainda acrescento um fator bias. O bias, ele fornece uma maior liberdade na ponderação dos dados de entrada, além de uma maior capacidade de aproximação da rede. Ele também permite que um neurônio apresente uma saída não nula, caso todos os dados de entrada fossem nulos, tá? Então, ele é um fator de correção aqui da rede. Só lembrando que aqui o casinho é iteração, então eu estou falando, por exemplo, na primeira iteração, k igual a 1 aqui, por isso que ele tem esse índice k. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma variável multiplicando por um peso chegando até aqui, outra variável chegando aqui, elas se somam e somam seu bias e continuam o seu processo na rede neural. Então, novamente, variável multiplicada pelo peso, variável multiplicada pelo peso, variável multiplicada pelo peso, é realizada a soma, eu ainda somo ao bias e ela vai ser transmitida ao restante da minha rede neural. Então, eu estou realizando justamente essa operação aqui. Então, para o exemplo, né, que eu tenho trazido aqui para vocês. Eu tenho aqui as minhas 5 variáveis que eu já apresentei a vocês. Agora eu vou colocar valores para essas variáveis. Então, eu estou chutando aqui também. Quantidade de chuva na hora anterior, 10 milímetros. A temperatura no momento atual, 18 graus. Cidade, coloquei aqui cidade de Curitiba. Redes neurais, elas só trabalham com dados quantitativos. Então, aqui eu tenho um dado qualitativo, Curitiba. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse dado qualitativo em algum valor numérico. Como que eu imaginei que isso pode ser feito? Eu peguei, ranqueei as cidades do Paraná por ordem alfabética e Curitiba se localiza lá na posição de número 94. Então, de 1 a 399, Curitiba é a cidade de número 94. Então, essa foi uma forma que eu encontrei para transformar o meu dado qualitativo em quantitativo. Isso pode ser feito de outras maneiras. Estação do ano, por exemplo, estou falando que a estação é outono, então também tive que fazer uma transformação. Eu arbitrei como sendo a primavera número 1, verão número 2, outono número 3 e inverno número 4. E o turno do dia, eu disse que era de tarde, então, novamente, também tive que fazer uma transformação aqui para valores quantitativos. Manhã sendo 1, tarde sendo 2 e noite sendo 3. Então, eu dei valores para as minhas variáveis aqui e agora eu vou pegar os pesos que eu apresentei anteriormente, aqueles pesos lá, vou fazer a multiplicação do valor pelo peso, ok? E vou fazer essa soma. Essa soma aqui deu 95,3. E eu também coloquei para esse exemplo o meu bias valendo 0. O bias, ele também é um peso da rede neural, tá? Então, eu também arbitrei aqui um valor inicial para ele, tá? Então, essa soma aqui, o sinal que está chegando nessa parte aqui da rede neural, né, depois de somar
todos os pesos pelas entradas e acrescentar o fator bias, está me resultando em 95,3. Bom, esse valor ele vai passar por uma função chamada função de ativação. A função de ativação ela é responsável por limitar a saída do neurônio, evitando acréscimos muito grandes aí. E ela também introduz a não linearidade no modelo, tá? Então, eu trouxe aqui as funções de ativações mais comuns utilizadas nas redes neurais. A sigmoide logística e a gaussiana, elas têm saída contínua entre 0 e 1. Cada um tem a sua curva aqui, a sua expressão, né? Mas elas têm saída entre 0 e 1 com valores contínuos. Também temos a tangente hiperbólica, que tem saída entre -1 e 1, valores contínuos. A curva é dada por esse gráfico, e aqui a expressão dela. Temos, então, também a função degrau. A função degrau é a saída booleana, né, com saída 0 ou 1, é a função ligado, desligado, tá? A função linear, que assume qualquer saída, e a função identidade, que é um caso particular da função linear. Aqui eu trouxe as mais comuns. Hoje em dia, existem muitas outras funções que são utilizadas na rede neural, como, por exemplo, a função degrau bipolar, a função ReLU, que é a ativação linear retificada, a ELU, unidade linear exponencial, e muitas outras. Bom, e aí, depois daquele sinal passar pela função de ativação, ele vai ser transmitido aqui como sendo a saída da minha rede neural, é o resultado da função de ativação. Então, para o exemplo, eu tinha lá 95,3, aquela soma. Se eu usar, por exemplo, a função identidade, né, eu vou ter como resultado da minha rede 95,3. Então, o resultado previsto da rede neural para a previsão da hora seguinte, na hora seguinte de quanto iria chover, ela me resultou em 95,3 milímetros, um verdadeiro dilúvio, né? Porém, o processo, ele é supervisionado. O que isso significa? Significa que a rede, ela tem que saber a resposta. Além daquelas informações de entrada, eu sei o quanto choveu na hora seguinte. Ela tem um professor ali dizendo quanto que choveu na hora seguinte. Então, digamos que para esse exemplo, o resultado real era 17,8 milímetros. Era uma chuva considerada, mas não era um dilúvio, né? Então, a rede, nesse caso, ela errou em valor absoluto 77,5 milímetros para somente esta entrada, tá? O que vai ser feito? Então, nós iremos apresentar à rede as entradas que nós temos disponíveis. Então, aqui nós temos as variáveis, ok? Aqui, a primeira linha foi a linha que eu já apresentei à rede e trouxe como resultado para vocês. 10 milímetros, 18 graus, cidade Curitiba, estação do ano era outono e turno era tarde. A segunda linha da minha matriz são dados de outro período. Então, eu tenho como chuva na hora anterior 7,5 milímetros, a temperatura 23 graus, cidade era no número 120, que é Foz do Iguaçu, estação do ano era primavera, turno era noite. E na terceira linha, só continuando aqui o exemplo, 15,9 de quantidade de chuva, 25,6 temperatura, cidade, novamente Curitiba. Então, eu não tenho uma informação de Curitiba, eu tenho quantas eu quiser, ou quantas eu tenho disponíveis em um período passado, tá? E assim por diante. Então, eu vou apresentar à minha rede todas as entradas que eu tenho disponíveis. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o resultado da minha rede com a saída real, com o resultado desejado. Então, para aquele exemplo, o resultado desejado era 17,8 e assim por diante. Feito isso, após todos os dados de entrada serem apresentados à rede, uma única vez, eu finalizo a primeira iteração. Finalizar a primeira iteração, eu vou calcular o erro global na primeira iteração. O erro global na iteração K, aqui no caso K igual a 1, é a somatória da diferença entre o resultado previsto e o real ao quadrado e, por fim, vou tirar a média. Então, esse vai ser o erro global. E se o erro for grande, o que eu vou fazer? Eu preciso, então, ajustar os meus pesos. Treinar uma rede neural significa eu fazer ajustes naqueles pesos que eu dei inicialmente. Lembra que eu dei peso 1 para a quantidade de chuva na hora anterior? Talvez aquele 1 não tenha sido um bom peso. Então, eu preciso fazer um ajuste naqueles pesos iniciais.
os pesos sinápticos e o bias, tá? E aí, o algoritmo de ajuste de peso mais comum é o chamado backpropagation. O backpropagation, ele é composto por duas fases. A fase forward, ela é a fase que nós vimos, que é a propagação da esquerda para a direita. Eu vou passar as informações aqui nesse sentido, para frente. E a fase backward é a fase aonde o sinal volta. É bem onde está aparecendo aqui no nosso desenho. Aonde o sinal, o erro, ele se retropropaga pela rede a fim de ajustar os seus pesos. Então, eu não trouxe aqui as equações de ajuste dos pesos, porque é uma apresentação mais didática, mas o ajuste dos pesos, ele consiste em minimizar o erro. Eu vou pegar a expressão do erro, a equação do erro, vou derivar, vou igualar a zero e vou encontrar uma expressão para ajustar os pesos e o bias, tais que o meu erro seja o menor possível. Então, ele é um processo iterativo, como eu falei para vocês, com esses pesos ajustados, por exemplo, na primeira iteração, os mesmos padrões, as mesmas informações das cidades vão ser passadas 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias, com a expectativa de que o erro, ele diminua, tá? E eu vou repetir esse processo até que um valor de erro seja aceitável. Então, a expectativa é que o erro comece grande nas primeiras iterações e ele vá caindo ao longo das minhas iterações, tá? E o que significa uma rede ela estar treinada? Uma rede estar treinada é quando todos os pesos estão ajustados. Então, aqui nesse videozinho, eu tenho pesos ajustados, eu não estou mostrando os pesos aqui, mas eu consigo ver conexões mais fortes, onde é expresso aqui pela largura da minha setinha, ele expressa pesos mais fortes, mais relevantes. Quer dizer que essa conexão aqui ela é mais forte, por exemplo, do que essa conexão aqui. Com os pesos ajustados, a gente finaliza o processo de treinamento. A rede está treinada, os pesos não vão ser mais mexidos. E eu consigo passar os padrões pela rede nesse sentido, da esquerda para a direita, e eu tenho o resultado da minha previsão aqui. Tá? A rede que eu expliquei para vocês é uma rede Perceptron. A rede Perceptron, como eu falei, ela é uma rede muito simples. Então, são introduzidas camadas ocultas aqui entre a camada inicial, a camada de entrada e a camada de saída. Então, essas camadas ocultas, elas são extratoras de características específicas dos dados de entrada. Tá? E elas permitem que a rede ela crie sua própria representação, a rede fica muito mais rica, resolve problemas muito mais complexos. E eu posso colocar quantas camadas ocultas eu quiser aqui no meio da minha rede. E essa rede ela recebe o nome de Multilayer Perceptron, ou Perceptron de múltiplas camadas. Aqui é a rede MLP. Tá? Agora, algumas observações sobre redes neurais. As redes neurais elas possuem uma taxa, um parâmetro chamado taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem ela vai aparecer lá no cálculo da atualização dos pesos. Ele é um parâmetro que informa o quão rápido uma rede vai aprender. Se esse parâmetro começa muito alto, a rede vai aprender de uma maneira muito mais rápida, porém ela pode aprender de uma maneira errada, com atualizações oscilatórias. Se o parâmetro começa muito baixo, muito pequeno, a rede ela fica mais estável, porém o processo de aprendizagem é muito lento. Então, o ideal é fazer uma ponderação. A literatura sugere que essa taxa de aprendizagem comece grande no início do treinamento e ela vá diminuindo gradativamente, para que ao final ela vá aprendendo bem lentamente. Bom, como eu já falei para vocês, a rede só aceita dados numéricos, então tem que fazer uma transformação de variáveis se você tem dados qualitativos. Sugere-se também fazer a normalização de dados quando você tem variáveis com amplitudes muito diferentes. Então, digamos que você tenha uma variável que tenha valores entre 0 e 1, e uma outra variável que tenha valores entre 0 e 1 milhão. Então, a rede ela pode ficar um pouco perdida nesse sentido, e o ideal é você fazer uma normalização para trazer todos os dados numa mesma escala numérica. Todo processo de machine learning exige uma separação de conjuntos, geralmente em 2 ou até 3 conjuntos, mas geralmente em 2, onde o primeiro conjunto, o conjunto chamado
treino, ele abrange ali 70%, 80% dos seus dados, que é justamente o conjunto que vai ser usado para treinamento da técnica, e os outros 20%, 30% restantes é o conjunto onde vai ser validada a sua técnica, o conjunto de validação, um conjunto chamado de teste. Aconselha-se também embaralhar os dados. Então, eu apresentei a rede a primeira vez, aquele conjunto de dados. A segunda vez que eu vou apresentar a rede, o mesmo conjunto de dados, o ideal é embaralhar aquele conjunto, tá? A rede pode sofrer o chamado overfitting, que é quando ela memoriza os padrões ao invés de aprender, quando ela decora os padrões. Então, ela é super especializada nos dados do conjunto de treinamento, porém, ela é ruim para esse segundo conjunto, o conjunto de teste. É igual uma criança quando está aprendendo, está estudando por uma prova, se ela decora o conteúdo da prova e cai alguma coisa diferente daquilo que ela estudou, ela não vai saber o que fazer. E aí, para evitar o overfitting, é recomendado utilizar a validação cruzada, que consiste em certa frequência, durante o treinamento, verificar o erro para o conjunto de teste. Se esse erro começa a aumentar, começa a crescer, então aconselha-se a parar o treinamento, ok? Bom, essa foi uma visão geral sobre a rede neural, agora eu vou entrar propriamente nas aplicações. As aplicações são trabalhos acadêmicos de alunos da UFPR, e eles se encontram disponíveis, se alguém quiser dar uma olhadinha depois mais a fundo, nesse link aqui, que é o meu link pessoal, tá? Todas as aplicações que eu vou apresentar aqui, elas usam a rede MLP, a Multilayer Perceptron, com uma camada oculta e função de ativação sigmoide logística, que é a função que, para todos os exemplos aqui, foi a que melhor deu resultados, tá? A primeira aplicação é do aluno Gabriel, da Engenharia de Produção, é o TCC dele, previsão da cotação da criptomoeda Ripple. O objetivo do TCC foi prever o valor de fechamento dessa criptomoeda um dia à frente. E o que ele usou como variável de entrada para a rede neural? Foram dados históricos. Então, voltando ao desenho aqui, ele está usando dados aqui, por exemplo, entre essas duas retas verdes para fazer a previsão aqui um dia à frente, usando somente dados históricos de fechamento dessa criptomoeda, tá? Aqui é um gráfico dos dados que ele utilizou, foram dados de aproximadamente um ano, 350 observações aqui no caso, e ele separou o conjunto dele em dois cenários. O cenário A, que está representado entre o número 1 e 2 aqui, é um cenário sem bolha financeira, um cenário estável, bem comportado. O cenário B, que consiste aqui entre o número 2 e o número 3, ele contempla uma bolha financeira. O que é uma bolha financeira? É uma alta inexplicada no valor de uma ação. O preço ele fica inflado, então tem essa subida aqui repentina. Porém, essa bolha, uma hora, ela vai estourar. Do mesmo jeito que ela subiu rapidamente, ela vai cair rapidamente aqui. O valor da ação, ele despenca. Então, ele separou aqui em dois períodos para aplicar a técnica dele. O número de dados de entrada, quer dizer, quantos dias anteriores ele iria utilizar para fazer a previsão de um dia à frente, ele escolheu por autocorrelação. Então, ele pegou aqui e fez a autocorrelação do dia que ele iria prever com os dias anteriores. Então, por exemplo, esse gráfico mostra aqui que a autocorrelação começa alta. O dia que ele vai prever com o dia de hoje. O dia que ele vai prever com o dia de ontem. O dia que ele vai prever com o dia de anteontem. Então, é natural que essa correlação ela vá caindo. Então, ele estipulou aqui uma linha de corte, tanto para o cenário A quanto para o cenário B, e ele descobriu que 15 dias anteriores seria um número ideal para ele utilizar na sua rede neural. Então, a arquitetura final da rede dele foram 15 neurônios na camada de entrada, que são os 15 dias anteriores. O número de neurônios aqui na camada oculta, ele não pôde escolher, porque a função que ele utilizou no R aqui, ela faz uma continha, que é o número de neurônios na camada oculta, na camada de entrada, dividido por 2, mais 1 resulta no número de neurônios aqui na camada oculta dele. E um neurônio na camada de saída, que é o resultado da previsão. Então, como eu coloquei aqui, ele utilizou o software R, pacote forecast e função NNetter.
Bom, os resultados que eu vou apresentar aqui para vocês são sempre referente ao conjunto de teste, aquele conjunto menor, que consiste de 20 a 30% dos dados. Bom, aqui eu tenho um gráfico do valor real, que é o em vermelho, o valor previsto pela rede, que é o verde. Vamos nos concentrar, por enquanto, nessas duas curvas aqui. A gente consegue observar que no cenário A, as duas curvas elas têm um comportamento bastante similar, quer dizer que a rede conseguiu fazer a previsão assertiva do valor da cotação. Ele utiliza um outro método aqui chamado Random Walk, que é a curva em roxo aqui, que na verdade ficou horrível tanto para o cenário A quanto para o cenário B. No cenário B, você consegue observar a rede neural aqui em verde, já um pouquinho mais distante da realidade da curva em vermelho, que é o valor real, porque é o período da bolha financeira, tá? Bom, ele concluiu no trabalho dele que a rede neural no cenário A foi 16 vezes mais assertiva que o Random Walk, passeio aleatório, e 2 vezes mais assertivas que o Random Walk, tá? Então, esse aqui foi o trabalho do aluno. Próximo trabalho é do aluno Matheus, da Matemática Industrial, também em seu TCC, classificação de clubes no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, o objetivo do aluno era prever um grupo onde um determinado clube irá terminar o campeonato. Então, ele separou aqui 5 grupos, de 1 até 5, onde cada grupo contém 4 equipes. Então, o grupo 1 contém a primeira até a quarta equipe, o grupo 2 da quinta até a oitava, e assim por diante. São 5 grupos com 4 equipes. Então, a ideia é, dado um clube, qual é o grupo que ele vai terminar o campeonato brasileiro. As variáveis que ele utilizou na rede neural dele, sempre ao final do primeiro turno. Então, as informações que ele vai utilizar são sempre as informações do final do primeiro turno, que é exatamente a metade do campeonato. Ele vai utilizar a posição do clube, a pontuação, o saldo de gols, o número de vitórias, o saldo de gols, e aí ele criou uma variável chamada número de vitórias mais número de empates menos o número de derrotas. Então, ele compilou todas as informações aqui dele em uma variável desse tipo. A saída da rede, ela é um grupo variando ali de 1 até 5, tá? Então, a saída vai ser um número de 1 até 5. Os dados que ele utilizou foram dados de 2003 a 2018, tanto da série A quanto da série B. Então, ao total foram 521 observações aqui. Como medida de desempenho, ele utilizou os acertos, então, o que realmente foi previsto e o que condizeu com a realidade. Então, um clube terminou no grupo 2 e ele realmente foi alocado no grupo 2, foi classificado no grupo 2. O que ele chamou de acerto mais ou menos 1, que ele, na verdade, ele vai errar ali um grupo, mas vai errar com um grupo de diferença. Por exemplo, ele previu que ia ficar no grupo 2, mas na verdade o clube terminou ou no grupo 1 ou no grupo 3. E o erro é o complementar. O erro é ele errar com mais de um grupo de diferença. Então, ele previu que ia ficar no grupo 1, mas na verdade acabou ou no grupo 3, ou no grupo 4, ou no grupo 5. O software que ele utilizou foi o Python e a biblioteca foi o Scikit-learn. Bom, o número de neurônios na camada oculta, ele escolheu por testes empíricos. Então, ele fez uma variação do número de neurônios na camada oculta, que é um parâmetro importante da rede neural. Ele variou ali de 1 até 100 neurônios. Então, ele plotou aqui o gráfico, né? Os erros são a curva em cinza, os acertos a curva em azul, e os acertos mais ou menos 1 é a curva em laranja. Então, ele fez um cálculo aqui e descobriu que, utilizando 7 neurônios na camada oculta, seria um bom número para ser colocado na rede neural. Então, aqui também trazendo só os resultados para um caso específico, que é os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2018. Aqui nós temos as equipes, aqui nós temos o grupo real, onde a equipe terminou o campeonato. Aqui o resultado da aplicação da rede neural MLP. Então, aqui em azul, nós temos o número de os acertos, que ao total foram 10, exatamente a metade dos clubes. E ele também aplicou o método Supporter Vector Machine. O Supporter Vector Machine, ele acertou 13. Ele teve 13 acertos aqui.
foi melhor que a rede neural, tá? Só que o aluno percebeu que os grupos eles estavam ficando com mais de 4 equipes. Então, observando aqui, por exemplo, o grupo 1, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes alocadas no grupo 1. Então, ele fez um pós-processamento desses resultados, fazendo com que cada grupo contenha exatamente 4 clubes. Como que ele fez isso? Ele fez um ranqueamento dado a sua posição no meio do turno. Então, por exemplo, desses 6, os 2 últimos, ao final do primeiro turno, foram jogados para o segundo grupo. Aí, ele fez a mesma análise para o segundo grupo, se sobrou equipe, ele jogou para a terceira e assim por diante, tá? E, após esse pós-processamento, a rede neural continuou com 10 acertos aqui, não resolveu, tá? E o SVM de 13 acertos passou a 17 acertos. Então, aqui a gente tem um caso onde a rede ficou com resultados piores do que um outro método de machine learning, aqui, no caso, o SVM. Aqui eu tenho o trabalho do aluno Alberto, da engenharia de produção, onde ele realizou previsão de chuva, tá? Ele tinha 2 objetivos no trabalho dele. Se choveu ou não no dia seguinte, é uma rede, e a segunda rede é a quantidade de chuva no dia seguinte. Então, esse exemplo é justamente o que eu trouxe para vocês ali no começo. Não exatamente, né? Porque ele vai mudar as variáveis. Mas ele tem 2 objetivos. Um, se choveu, sim ou não, e o outro, se não, a quantidade de chuva no dia seguinte. Os dados que ele utilizou foram 24 informações meteorológicas da região da Austrália, totalizando quase 60 mil linhas, né, observações. Então, aqui estão as variáveis que variam ali de temperatura, evaporação, direção do vento, velocidade, umidade, temperatura, enfim, são todas as variáveis que ele utilizou. Aí ele fez uma análise de correlação e viu que 4 dessas variáveis elas tinham correlação com alguma outra variável. Então ele pôde descartar 4 variáveis no modelo, então restando ali 20 variáveis preditoras. O número de neurônios na camada oculta também foi escolhido por testes empíricos, variando de 1 a 50. Então, aqui é o resultado da primeira rede, a rede que previa ou não, né, choveu ou não choveu no dia seguinte. Aqui são os números de neurônio na camada oculta, variando de 1 até 50. E aqui nós temos o erro, que é a quantidade de dias que choveu e a rede diz que não ia chover, ou não choveu e a rede diz que ia chover. Tá? E aqui nós temos a segunda rede, que é a quantidade de chuva, também neurônios variando de 1 a 50, e aqui nós temos a raiz do erro médio quadrático. Ele percebeu que, para uma configuração de 47 neurônios na camada oculta, a rede acertou 100% dos dados no conjunto de teste, naquele conjunto que a rede não conhecia. Então, com 47 neurônios, foi a melhor configuração. E para a segunda rede, ele percebeu que com 36 neurônios, ela resultava no menor erro. Então, a arquitetura da primeira rede, né, ela tem 20 entradas, 47 neurônios na camada oculta e 2 neurônios na camada de saída, 0, 1. E para a rede que queria prever a quantidade de chuva em milímetros, ela tem as mesmas 20 entradas aqui da rede anterior, 36 neurônios na camada oculta e 1 neurônio na camada de saída. O software foi o R, foi outro pacote e outra função. Só um comentário sobre o R. O R tem muitas funções, muitos pacotes que podem ser utilizados para redes neurais. Isso é uma vantagem, porque são muitas opções, mas também é uma desvantagem, porque quando você vai usar, você fica um pouco perdido, não sabe qual utilizar. Como resultado aqui, nós temos que a rede, para prever a ocorrência ou não de chuva no dia seguinte, ela teve, como eu já mostrei anteriormente, 100% de acerto para o conjunto de teste. E a outra rede, que é a previsão de quantidade de chuva no dia seguinte, ela tem esse comportamento aqui, onde o real é o preto e o previsto é o vermelho, e ela tem uma raiz do erro quadrático médio 8,07 milímetros. Então, em média, a rede ela erra 8 milímetros de chuva. Aqui eu trago o trabalho da Ananda, o trabalho de TCC também, da engenharia de produção, classificação de risco de crédito. O objetivo... Mariana? Oi? Pode Tá, falar. fala para mim aqui. Parou?
Deu uma falhada no som, não sei se foi só para mim, eu não escutei o que você falou, desde que você falou o nome da Nanda. Tá, então tudo bem, vou repetir aqui. Acho que deve ser na minha internet. Vamos lá. O objetivo era classificar clientes em 3 categorias: adimplentes, inadimplentes e temporariamente inadimplentes. Então, ela também utiliza aqui o software R, pacote NeuralNet, função NeuralNet. As variáveis que ela utilizou no trabalho foram 16 variáveis e informações de 1.800 clientes. As variáveis, elas são prazo, taxa de juros, nota, subnota, duração do emprego, propriedade domiciliar e assim vai, saldo rotativo, entre outras. Então, foram 16 variáveis que também tiveram que sofrer algumas transformações de variáveis qualitativas para quantitativas. O número de neurônios na camada oculta também foi escolhido por testes empíricos, fazendo uma variação ali de 1 a 30, tá? Então, a arquitetura final, e esse desenho aqui foi o trabalho dela, é a rede final que ela gerou lá no software R. Então, foram 16 dados de entrada, 11 neurônios, foi a melhor configuração aqui, que resultou no menor erro, na camada oculta, e 3 neurônios na camada de saídas, aqui o inadimplente, temporariamente inadimplente ou adimplente. E aqui as 16 informações de entrada. Aqui eu trago os resultados para o conjunto de teste por meio da matriz de confusão, visto que é um problema de classificação. Então, a matriz de confusão, ela me diz que clientes que eram realmente adimplentes e foram classificados como adimplentes foram 351. Que eram temporariamente inadimplentes, porém foram classificados como adimplentes, foram 91. E inadimplentes que foram classificados como adimplentes, 120. Tá? Então, a matriz de confusão, o ideal dela, para que tenha bons resultados, é que a diagonal aqui seja a maior possível. Então, a gente consegue ver aqui que a rede, ela obteve 60,8% de acerto, e ela foi boa para prever a adimplência, porém ela foi ruim para prever as outras 2 classes. Aqui eu trago o trabalho do aluno Vitor, da Engenharia de Produção, o TCC dele, previsão de demanda de um produto petroquímico. O objetivo era prever a demanda para o dia seguinte, utilizando também dados históricos dos dias anteriores. Os dados, eles foram dados diários, coletados em dias úteis, durante 10 meses aqui, totalizando 245 observações. O número de variáveis de entrada, quer dizer, quantos dias anteriores ele iria utilizar, ele também fez um estudo. Ele variou aqui de 3, 5, 7 e 10 dias anteriores. O número de neurônios na camada oculta, ele fez uma variação de 1 a 50. Então, totalizou-se 200 combinações de arquiteturas da rede e ele escolheu aquela que deu o menor erro. Tá? Então, a arquitetura final foram 3 variáveis aqui de entrada, quer dizer, eu vou usar somente 3 dias anteriores. O número de neurônios na camada oculta foi escolhido como sendo 4, a melhor configuração foi 4, e 1 neurônio na camada de saída, que é o resultado previsto. O software foi o R, pacote RSNNS, função MLP. Como resultado aqui do conjunto de teste, né, nós temos a raiz do erro quadrático médio. Ele utilizou outros métodos de previsão no trabalho dele, como média móvel, amortização exponencial, decomposição, Holt-Winters, e por fim aqui as redes neurais, a rede MLP. De todos os métodos, a rede neural foi a que deu o melhor resultado, errando em média 3,8, tá? E, por fim, eu trago o trabalho da minha orientanda de mestrado, a aluna Suelen, do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Esse aqui não é a dissertação dela, esse aqui foi um trabalho que a gente enviou para um congresso, que foi previsão de ações da Bolsa de Valores brasileira. O objetivo era fazer a previsão do valor de fechamento de 3 ações brasileiras. Escolhemos 3 ações com as seguintes características. A primeira ação, a Brasil Agro, que tem uma baixa volatilidade anual, a gente fez esse trabalho já há algum tempinho. Na época, ele tinha mais ou menos 15% aí de volatilidade, esse ativo. A Balmer, ela teve uma alta volatilidade anual, aproximadamente 620%. E, por fim, a Petrobras, que é a empresa que tem um alto volume diário ali em negociações na Bolsa. As variáveis utilizadas, então, foram usados 5 dias anteriores do dia da previsão, então, variáveis históricas.
Os dados utilizados no... Mariana parou de novo aqui. escolhidos... Mariana? Oi? Deu uma travadinha de novo. De novo? Quer voltar, por favor? Voltar nesse slide? Das variáveis eu ouvi, dos dados que não, só. Dados, vamos lá. Dados, janeiro de 2013 a abril de 2018, que foram utilizados no trabalho. O número de neurônios na camada oculta também foi escolhido através de testes empíricos, onde a aluna variou ali de 1 a 10. Software R, pacote Neuronet, função Neuronet. Aqui eu trago os resultados para o conjunto de teste. Então, para a empresa menos volátil, o número ideal de neurônios na camada oculta foi 9, tá? E aqui nós temos a raiz do erro quadrático médio. Nesse caso da ação menos volátil, a média móvel simples aqui deu um resultado melhor do que a própria rede neural, tá? Aqui tem o gráfico. Para a empresa mais volátil, que é a Balmer, o número de neurônios ideais na camada oculta foi 10. Aqui, no caso, a rede neural teve um erro menor do que a média móvel. E a Petrobras, o número ideal de neurônios foram 5 na camada oculta. E aqui também a rede neural, ela se saiu melhor do que a própria média móvel. Tá? Esses aqui são alguns trabalhos, algumas aplicações que foram realizadas, tem algumas outras naquele link que eu deixei para vocês, tá? Aqui as referências da apresentação, eu agradeço e fico aberto a perguntas aí. Obrigada.